Sejam muito bem-vindos ao Lendas Sombrias, onde o medo ganha voz e as sombras contam histórias. Aqui, cada vídeo é uma porta aberta para o inexplicável, o proibido e o que talvez nunca devesse ser revelado. Se você é novo por aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nas sombras o que você não vê pode estar te observando. Você já ouviu falar em vídeos que não deveriam existir? Não estamos falando de teorias da conspiração ou de filmes proibidos da Deep Web. Estamos falando de uma transmissão real, ao vivo, que apareceu do nada e deixou um rastro de desaparecimentos, sussurros no escuro e vozes que insistem em repetir o seu nome, mesmo quando você está sozinho. Hoje você vai conhecer a história de A Transmissão Proibida. Um caso digital que não deveria ter acontecido, mas que continua se espalhando como um vírus invisível. A pergunta que fica é: você vai assistir até o fim? Era uma noite comum como qualquer outra. Um streamer conhecido apenas pelo apelido Nexus Shadow fazia mais uma de suas lives noturnas. O conteúdo? Jogos de terror, reações a vídeos bizarros, coisas que o algoritmo da plataforma adora recomendar para os corajosos de plantão. Tudo seguia normalmente até que, entre os vídeos sugeridos, surgiu uma miniatura sem título, sem descrição. Apenas uma imagem de um homem parado, encarando a câmera, envolto por uma névoa digital. O chat insistiu para ele clicar. E ele clicou. Foi aí que tudo começou. A tela mudou. Um fundo preto. Silêncio absoluto. Por quase 1 minuto, nada aconteceu. A imagem tremia levemente, como se estivesse sendo gravada por uma câmera antiga ou mal conectada. Aos poucos, a figura do homem foi ficando mais nítida. Ele estava sentado, imóvel, encarando diretamente a lente. Seus olhos estavam arregalados, como se olhassem diretamente para quem assistia. Não dizia nada. Apenas observava. O tempo passou. O silêncio aumentava o desconforto, até que de repente ele começou a falar. Mas não foi um discurso. Não era uma apresentação. Ele começou a dizer nomes. Nomes completamente aleatórios. Um por um, pausadamente. Alguns em tom normal, outros quase sussurrando. Daniel, Clara, Vinícius, Mariana. O chat ficou em choque. Um dos nomes ditos era o mesmo de um dos moderadores do canal. Depois outro nome bateu com o de um espectador ativo. Primeiro foi coincidência. Depois foi medo. Nos minutos seguintes, o chat virou caos. Gente saindo da live. Outros digitando freneticamente pedindo para parar. Nexus hesitou, deu uma risada nervosa. Disse que provavelmente era uma brincadeira de algum canal experimental. Mas no fundo parecia inquieto. Aquilo não era só esquisito, era perturbador. Depois de cerca de 3 minutos, o homem simplesmente desapareceu da tela. Como se tivesse sido apagado. O vídeo travou. Tela preta. Mensagem de erro. A transmissão ao vivo havia terminado. E o arquivo sumiu. Foi deletado da plataforma. E com ele, começou uma cadeia de eventos que ninguém conseguiu explicar até hoje. Nas horas que seguiram, os relatos começaram a pipocar nos comentários e nas mensagens privadas. Seguidores começaram a contar que ouviram sussurros enquanto assistiam ao vídeo. Outros juram que viram vultos atrás da própria câmera, como se alguém estivesse observando do outro lado da tela. Um deles contou que seu fone de ouvido emitiu um ruído estranho e, por breves segundos, ouviu o próprio nome dito por uma voz que ele não reconhecia. Nexus, o streamer, postou um story horas depois dizendo que estava se sentindo mal e que algo não parecia certo. Foi sua última publicação. No dia seguinte, ele não apareceu. Seus amigos disseram que ele desligou o celular. 3 dias depois, ainda não havia sinal dele. Sumiu, sem deixar rastros. Mas a história não termina aqui. Fragmentos do vídeo começaram a surgir em fóruns obscuros e canais alternativos. Pequenos trechos, muitas vezes corrompidos, de alguns segundos, apenas. Sempre a mesma cena,
o homem encarando a câmera. Em alguns desses fragmentos, ele chega a dizer nomes diferentes dos da transmissão original. E o mais assustador, entre esses nomes, alguns internautas identificaram parentes e amigos próximos que estavam desaparecidos ou morreram em circunstâncias estranhas nos últimos anos. Alguns usuários juram que o vídeo é como um vírus. Ele não precisa ser baixado nem enviado. Ele apenas aparece, sozinho. Como se escolhesse suas vítimas, como se estivesse vivo. Teóricos da conspiração foram além. Alguns sugerem que os vídeos fazem parte de um experimento obscuro de controle mental. Outros dizem que é um ritual digital. Um código específico transmitido por imagem e som, projetado para abrir portais entre dimensões. Mas a teoria mais aceita, ou a mais temida, é que o homem da transmissão está invocando os nomes verdadeiros. Em algumas culturas ocultistas, saber o nome verdadeiro de alguém é ter poder sobre ela. É por isso que, segundo essas lendas, alguns nomes sussurrados têm o poder de desaparecer com uma pessoa, puxá-la para o outro lado. E o mais intrigante, ninguém sabe quem é o homem. Seu rosto não aparece em nenhuma base de dados, nenhuma rede social, nenhum registro civil. É como se ele não existisse. Ou como se existisse apenas para aparecer naquela transmissão. Um programador chamado Renan tentou investigar a fundo. Ele coletou os trechos do vídeo espalhados pela rede e montou um código para rastrear a origem dos dados. Após 2 semanas de investigação, ele postou em um fórum que havia descoberto algo. Sua última mensagem foi enigmática. A transmissão continua, mesmo sem transmissor. No dia seguinte, sua conta foi desativada. Seu site pessoal saiu do ar. E segundo amigos próximos, ele desapareceu de verdade. Sumiu sem aviso, sem despedida. Coincidência? Talvez. Mas os que ainda têm os fragmentos do vídeo dizem que, em um deles, a voz do homem menciona Renan. Isso foi gravado antes do desaparecimento. E aqui está o detalhe mais perturbador de todos. O vídeo não precisa ser visto inteiro. Algumas pessoas relatam que só de assistir 30 segundos já sentiram efeitos. Outras dizem que o simples fato de ver uma imagem do homem já foi suficiente para desencadear alucinações auditivas. Sussurros no meio da noite. Passos em casa vazia. Um nome dito no escuro, sempre o mesmo. O seu. Não é apenas uma lenda. É algo que se move pelas entrelinhas da internet. Um fragmento corrompido que, de alguma forma, carrega uma maldição. Uma transmissão que nunca deveria ter sido iniciada, mas que agora não pode mais ser interrompida. Uma das histórias mais perturbadoras ligadas à transmissão proibida surgiu em Osasco, São Paulo. Um garoto de 13 anos chamado Ian foi flagrado por sua mãe assistindo a um vídeo bizarro às 3 da manhã. Ela contou que ele estava com fones de ouvido em transe e os olhos arregalados. Ao tentar desligar o computador, a tela simplesmente congelou, exibindo uma imagem estática do mesmo homem da transmissão original. Ian apenas repetia em sussurros: "Ele está me chamando. Eu ouvi meu nome." Depois disso, o garoto ficou dias sem dormir, dizendo que ele aparecia toda vez que fechava os olhos. Passou a escrever nomes em papéis, listas inteiras, que incluíam parentes e vizinhos. Algumas pessoas da lista relataram eventos estranhos. Uma delas, a avó de Ian, foi encontrada morta em casa, sem sinais de violência, mas com os olhos abertos, como se tivesse visto algo terrível. Após o enterro, Ian desapareceu. A polícia encontrou seu notebook destruído, mas parte do histórico foi recuperado. Havia acessado fóruns sobre a transmissão e em um deles escreveu: "Vou tentar conversar com ele. Talvez ele me deixe em paz." Desde então, nada mais foi encontrado. Nem corpo, nem rastros. Apenas aquele nome Ian, aparecendo em um novo fragmento da transmissão que circula secretamente pela Deep Web. Pesquisadores em inteligência artificial da Europa relataram um experimento bizarro após capturar e analisar fragmentos da transmissão proibida. Um dos testes envolveu usar IA para identificar padrões ocultos no áudio. A IA, inicialmente,
treinada para reconhecer vozes humanas, começou a emitir erros estranhos. Após alguns minutos de exposição ao vídeo, os sistemas se desligaram automaticamente, como se houvesse um comando oculto embutido no som. Quando reiniciaram, o software havia gerado uma nova voz, com um tom frio e desumanamente baixo. A transcrição do que foi dito, uma sequência de nomes, incluindo os dos próprios pesquisadores. Após o incidente, a universidade responsável pelos testes suspendeu o projeto, mas um dos analistas publicou em um blog anônimo: a transmissão não foi criada por humanos. Ela é uma simulação que imita o padrão da morte. O post foi apagado horas depois. Segundo alguns usuários, o áudio da nova voz ainda circula em arquivos WAV ocultos em fóruns fechados. Aqueles que ouviram por mais de 10 segundos relataram sonhos lúcidos em que uma figura escura os chamava pelo nome, pedindo que deixassem a porta aberta. No interior de Minas Gerais, em 2022, moradores de uma pequena cidade relataram uma falha misteriosa no sinal da TV local. Por cerca de 2 minutos durante a madrugada, o canal exibiu uma imagem em preto e branco de um homem parado, com a mesma expressão congelada da transmissão proibida. Segundo relatos, o áudio era praticamente inaudível, mas quem aumentou o volume ouviu nomes sendo murmurados. 3 pessoas reconheceram os próprios nomes. 2 semanas depois, um dos técnicos da emissora sofreu um colapso nervoso e foi internado. Antes de ser hospitalizado, ele teria dito que recebeu uma mensagem da central de transmissão com o título: "Você será o próximo". O mais bizarro, não há registro dessa transmissão nos servidores da emissora. As câmeras de segurança da sala técnica pararam de gravar exatamente no momento da falha. Muitos acreditam que a transmissão foi puxada por uma interferência sobrenatural, uma falha na realidade, ou talvez um teste, um ritual em escala maior. Entre os arquivos ligados à transmissão proibida, uma descoberta arrepiante surgiu. No submundo dos fóruns de desenvolvedores, um jogo de navegador chamado The Last Broadcast. Supostamente criado por um programador anônimo, o jogo simula uma interface de live stream e convida o jogador a assistir até o fim. No início parece inofensivo, uma sala vazia, sons de interferência e, aos poucos, nomes. Os jogadores relatam que, ao avançar para o segundo nível, a câmera começa a mostrar o próprio rosto do jogador, mesmo que ele não tenha a webcam conectada. Uma das fases finais do jogo exige que o jogador digite o próprio nome para continuar. Aqueles que digitam relatam eventos inexplicáveis nos dias seguintes: e-mails vazios, ligações de números inexistentes e sonhos com o homem da transmissão original dizendo: "Agora eu conheço você". O jogo foi retirado do ar após denúncias, mas cópias piratas continuam circulando em arquivos .zip com o aviso: "Não jogue à noite" e nunca diga seu nome em voz alta. Um dos relatos mais recentes e enigmáticos veio de uma sessão de comentários apagada de um vídeo no YouTube que recontava a transmissão proibida. Um usuário anônimo com nome cifrado deixou uma mensagem que dizia: "Não é um vídeo, é uma invocação. E está funcionando". A conta foi excluída segundos depois. Porém, outro usuário conseguiu tirar um print e começou a investigar. Descobriu que o mesmo perfil havia comentado em diversos vídeos semelhantes, sempre deixando pistas. Quando os comentários são organizados por ordem cronológica e lidos de cima para baixo, formam uma mensagem. O ciclo está completo. A lista está cheia. Agora é só esperar. E aí vem o mais assustador. O nome de usuário continha a mesma sequência de caracteres encontrados em arquivos corrompidos da transmissão original. Alguns acreditam que essa conta seja o próprio transmissor, ou alguém que já não pertence mais ao nosso plano. Após esse comentário, a plataforma começou a apagar automaticamente vídeos que falam sobre o caso. Mas, como você sabe, algumas coisas não podem ser apagadas. E mesmo quando somem, continuam te assistindo. Então agora eu te pergunto: você teria coragem de assistir até o fim se esse vídeo aparecesse para você? Ou melhor, será que ele já apareceu e você não percebeu? Tem certeza de que nunca viu esse rosto antes, nem mesmo em sonho?
Cuidado! Algumas transmissões continuam ativas, mesmo quando ninguém mais está assistindo. Algumas câmeras ainda gravam, mesmo quando ninguém mais está na sala. E talvez, só talvez, o próximo nome a ser dito seja o seu. Se você chegou até aqui, parabéns. E cuidado! Algo pode ter te escolhido no momento em que você deu play. Mas se quiser continuar explorando o desconhecido, o proibido e o que está escondido nas sombras, se inscreva agora no Lendas Sombrias, onde o medo ganha voz. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém corajoso e lembra, aqui as histórias nunca terminam. Apenas continuam ecoando.